E aí, pessoal, tudo bem? Esse ano tá correndo. Não sei qual que é a percepção individual de vocês, mas pra mim tá correndo. E vamos ver como que vai ser então setembro, quais as energias a gente pode esperar, né? Então, para essa previsão coletiva, dessa vez eu tenho 4 grupos. O primeiro vai ser o lápis lazuli, se eu não me engano. Esse aqui é um lápis lazuli. O segundo grupo vai ser essa pirita polida. O terceiro grupo vai ser a fosfosiderita. E o quarto grupo é essa ágata azul. Acho que é uma ágata azul também. A gente vai perdendo a memória, sim, mas se vocês souberem com precisão o nome. Ah, não, esse aqui eu acho que é um quartzo azul mesmo. É isso aí, podem escolher. Até mais. Então, se você escolheu o lápis lazuli, se você escolheu o lápis lazuli, é muito bonito, né? Esse cristal aqui. Vamos ver. Em linhas gerais, o que a gente pode esperar para o mês de setembro? Bom, a gente tem uma energia que é, para mim, até nesse momento aqui, de conservação, tá? Então eu não quero atribuir um sentido fechado para essa carta, mas para mim agora o que está vindo é uma conservação e de coisas que são até algo vinculado ao frio. Então, aquela história de você se sentir mais conectado ou conectada com ambientes que são mais frios, tá? Então, mesmo que você more num lugar que normalmente é mais quente, etc., o que vem aqui são histórias de lugares que são frios, mitos, mitologias vinculados a ambientes que são frios. Tem também, como eu falei da conservação, uma outra ponta, assim, a gente pensa no deserto, né? No frio do deserto, em vez de pensar no calor do deserto. É algo que vem também aqui para mim na cabeça, com aquilo que demora para se formar. Então, os cristais mesmo, coisas que demoram para serem formadas. É um mês que você pode se sentir mais conectado ou conectada a riquezas, tá? E aí, tanto riquezas, as formas de riqueza, as riquezas, elas são variadas ao longo dos anos, né? Em cada civilização também, variando ali os metais, né? As pedras preciosas, tudo vai variando, mas é uma conexão, de qualquer forma, bastante vinculada à riqueza e as formas, aquilo que a gente dá forma, né, o material formado. Então, coisas que são muito valiosas também. O seu mês ele vai te trazer um contato com isso, com coisas que são delicadas, valiosas, com cristais mesmo, né? E também tem para mim uma questão de marca, como uma coisa que eu sinto é do tipo coisas que estão rotuladas. Tá? Rotuladas não nesse sentido de fechar o mundo, do tipo, eu vou me rotular, eu sou mulher e pronto, né? Mas além de mulher, eu sou mil outras coisas. Então, eu não tô dizendo o rotular aqui no sentido de diminuir o seu mundo. Não, mas eu vejo literalmente a ideia de rótulo. Então, setembro pode ser muito importante para você ter contato com questões de marca, tá? Seja você ficando mais atento ou atenta a coisas que você compra, né? Ou qual que é a marca, qual que é a história por trás dessa marca, né? Quem que realmente é dono dessa marca, o que é marca. Então, a ideia de marca vai ser muito importante. Agora, se você trabalha, por exemplo, se você se preocupa com essa ideia de marca pessoal, a sua marca pessoal também vai estar bastante em alta. Então, que é aquela ideia de você pensar não só quem você é, mas também como que você deseja transmitir para o mundo a sua identidade, quem você é. Tá? Então eu sinto, de qualquer forma, uma apresentação muito única, algo muito bonito mesmo. Tá? É até meio que, para alguns pode ser assim, meio simples até, do tipo, eu vou achar uma assinatura minha, sabe?
Então tem algo que vai ser bem vinculado à sua identidade, que tem a ver com uma busca por algum tipo de apresentação, alguns materiais, coisas que você vai vincular, né? Não que a gente que a gente deva ser, que a gente deva ficar, como que diz isso? Refém dessa situação aqui. Mas sabe quando a gente olha para alguém e fala, nossa, eu vi a pessoa usando um cristal específico, um cristal aqui Swarovski. Toda vez que eu vejo a pessoa usando isso, eu lembro de fulano, de fulana. Então tem algo que vai ser muito de marca, muito marcante sobre você, como eu coloquei aqui a minha marca no mundo. Então isso aqui vai ser bem presente no seu mês de setembro. Que mais? Aí todo mundo, né? A gente tem assim coisas. Às vezes você vai sempre tomar café numa padaria específica e a pessoa já te conhece, já sabe que você pede tal e tal coisa, né? Então aquela ideia de que tem algo aqui algo seu que vai ser marcante em setembro. E agora pensando na parte de estudos. Então a gente viu em linhas gerais e agora no sentido de que pode vir, né, de estudos e tudo mais. A gente sabe que isso aqui não é uma coisa que se encerra, né? Porque às vezes você vai falar assim, mas eu não estou preocupado com isso agora, mas estudar não é uma coisa que se encerra, e muitas vezes a gente faz isso de uma forma indireta até, né? Então, vamos ver. Bom, a gente tem um Ás de Copas. Essa carta ela pode representar um reencontro com algo que você gosta muito, tá? Então, você gostava muito de estudar uma coisa específica há não sei quanto tempo atrás, e aí você parou por um tempo, precisou parar por um tempo. E agora você vai ter a oportunidade de se religar, reconectar com algo muito legal para que você pesquise. Eu continuo vendo a ideia de materiais, tá? Então aqui pode rolar uma busca mesmo de coisas materiais, e isso pode ser desde pensar assim, cores, coisas que entregam cores, né? Por exemplo. Então, por exemplo, às vezes você vai ver um giz, né, um carvão específico. Eu não entendo muito desses materiais, mas o que eu sinto é assim, uma pesquisa sua sobre, isso aqui combina com isso. Para alguns pode até ser uma ideia de tecido sobre tecido, mas tem uma conexão com materiais, aí pode ser coisa química, né? Pode ser precisar ter contato com você ter contato com as suas mãos pegando algo que faz parte daquilo que você pesquisa, né? Então eu lembro que teve uma vez, foi uma disciplina de foi uma disciplina de estudos gregos, e aí teve uma professora que levou lá na faculdade umas estatuetas, tá? Então, olha só, mesmo que eu estivesse num curso de literatura, né, com um pouco de história ali, teve também o toque. Então, eu vejo isso, uma pesquisa de materiais, de alguma forma, com relação a algo que você vai estudar também. E aí, com relação à carreira, o que a gente pode ver? Uma outra coisa que me vem muito forte nesse mês, mesmo que você não tenha esse nakshatra forte no seu mapa, o nakshatra de Chitra, ele vem muito forte aqui. Porque eu sinto uma certa capacidade e possibilidade em setembro de experimentações, né? E experimentações, assim, pensa que Chitra é um potencial muito grande de existência, de criação, né? É sem limites. Então, normalmente, a energia isolada, né? Sem falar sobre, tá bom, esse nakshatra ele tá entrando em quem, né? Que pessoa que está recebendo a energia desse nakshatra? Falando apenas de Chitra, é um potencial criativo, e a gente sabe da ligação que a deidade desse nakshatra tem com todos os âmbitos possíveis. Então pensa assim, né, entre a, quem está regendo e a oposição de quem está regendo, essa energia aqui de Tivasta, né, pode
pode eventualmente cambiar e trabalhar para qualquer uma das partes. Então, é uma coisa neutra, porque a Titra é, né, a criação em si. Então, como a gente, essa carta aqui que fala de carreira, ela estava querendo vir invertida, eu arrumei, né, o Oxalá, que no tarot tradicional seria o equivalente ao Papa. Você também vai ter, você pode ter uma oportunidade assim, olha, você tem uma oportunidade de trabalhar em tal área e em alguma outra área, você tem oportunidade de fazer um projeto para uma pessoa e para outra. E pode aparecer uma questão moral nisso tudo, do tipo, tá bom, às vezes eu vou receber um investimento maior se eu fizer aqui um acordo com X pessoa, mas lá na frente às vezes não vale a pena, né? Se é uma pessoa que você não se dá tão bem, ou enfim. Então pode rolar uma questão sobre que lugar que é mais vantajoso para mim. Mas a vantagem, ela não se mede apenas no retorno financeiro, né? A vantagem se mede também na qualidade de vida. Então vamos supor, às vezes você tem um salário muito bom numa empresa, só que você trabalha ali 12 horas no dia. E às vezes você tem um salário que é um pouco menor, mas é uma empresa que te permite, né, work from home. Você consegue ficar ali de casa, ganha menos, gasta muito menos e também tem mais tempo livre. Então, pode rolar um pouco disso aqui, um pesar na balança, algumas questões de qualidade de vida envolvendo a sua carreira. Que mais? Agora falando mesmo de dinheiro, né, dinheiro líquido, a gente tem a Rainha de Ouros. E assim, eu tô tudo mais ou menos em espera, né? Setembro vai te trazer muitos caminhos ali, muitas escolhas. E de qualquer forma, olha só como bonita essa leitura, né? De modo geral. Então, até me vem. Pode ser um momento também importante para definir alguns casamentos, né? Mesmo que não seja na sua vida diretamente. Esse tema ele pode estar aqui, até mesmo um reconhecimento religioso, ritualístico, tá? Então, você pode passar por uma, meio que você sendo abençoado ou abençoada por algo, alguma situação. Então, eu sei, no meu canal eu já vi algumas pessoas comentando, mostrando um pouco cada uma de suas crenças, né? Também atendendo as pessoas. Eu tenho mais ou menos uma noção, né, de que existe uma variedade muito grande de religiões aqui que me assistem, pessoas que têm religião, né, e tem pessoas que são mais espiritualistas, enfim. Mas nesse momento aqui, o Oxalá, ele tá me trazendo algo quase como se a gente precisasse tomar uma benção de alguém, sabe? Então, em setembro você pode precisar meio que participar de uma situação que ela tem uma certa bênção religiosa. E aí pode ser desde algo direto com você até algo que você vai presenciar com alguém, né? Do tipo um batizado. Eu fui uma vez num batizado de uma pessoa que era de uma religião, agora me fugiu o nome totalmente, mas era uma religião diferente para mim, que eu não conhecia muito. Eu conheci mais ou menos naquela época mesmo. Ai, gente. É da Igreja Messiânica. Lembrei. E aí eu fui no batizado de uma pessoa que era mais velha, uma pessoa que resolveu já, depois de muito tempo, fazer parte, né, da religião. E aí eu fui lá nessa espécie de batizado, porque era uma coisa em família, né? Enfim. Então, tá, você pode ter que passar por algo assim durante o mês de setembro também, algo que necessita meio que uma bênção de alguém. Eu falei de dinheiro, Rainha de Ouros. É uma boa carta, né? A carta ela queria vir invertida também, mas eu não senti que a carta deveria ficar daquele jeito, simplesmente porque eu sinto uma certa indecisão nesse mês de setembro. Então você pode passar um mês assim muito, eu quero contratar algo, mas eu não sei se eu imediatamente fecho isso, se eu contrato agora, se eu espero. Então pode rolar um pouco
algumas indecisões para fechar alguns acordos financeiros. Mas a Rainha de Ouros, ela é uma carta abastada, confortável, né? Ela é uma carta que indica tudo que você precisa ter ali, você vai ter, né? Tudo que for para sua necessidade é um pouco mais. Aqui a gente já está falando de conforto também, não só o apagar as chamas, né? A Rainha de Ouros, ela já traz resultados mesmo, ela já traz aqui um troninho, né? O coelho que também representa uma certa prosperidade, né? E aquilo que se multiplica. Então, assim, existem situações, tá? Que você pode até em setembro se associar que podem aumentar a sua prosperidade, sempre com muita consciência. Agora falando de saúde, o que a gente pode ver? A gente tem um 10 de paus. Essa carta, ela também me diz assim, para alguns, acho que pode rolar a necessidade de uma fisioterapia ou de, por exemplo, tem gente que eu sei que nunca trabalhou muito essa parte de alongamento, né? Então, que às vezes a gente vai, não, vou fazer uma caminhada, ou vou para academia mesmo, fazer uma musculação, mas não olho para a parte de alongamento. Então, o 10 de paus, ele pode trazer uma atenção maior para os seus músculos, para o peso que você carrega, para o fortalecimento do seu corpo mesmo, do seu músculo, e tudo que ele pode suportar, né? Então, um 10 de paus, assim, especialmente invertido, é um momento de cura, mas é assim um momento que ainda te traz algumas consequências de coisas passadas, tá? Então, setembro pode te trazer uma consequência, às vezes algo que você já viu, tipo assim, aconteceu um problema, só que na época você não soube, não descobriu que realmente gerou um problema, a coisa já se calcifica de novo, né? O problema meio que se congela, e aí você só descobre, nossa, eu fiquei com esse problema que eu nem sabia, tá? Então também rola um pouco disso aqui, do 10 de paus, um problema que já é anterior, já pode ser um pouco mais antigo, tá? E que você só toma um conhecimento e termina um tratamento. Uma outra coisa, uma correção de postura que você pode precisar, né? Uma atenção um pouquinho maior nesse campo. E com relação, então. Tem outra carta da saúde, vamos ver. Ás de espadas. Então tá, então também assim, um certo sentido de surpresa, né? Então o Ás de espadas aqui ele me traz um pouco uma sensação de, olha, descobri isso aqui, mas pronto, resolvi, né? Pode até necessitar de alguma interferência do tipo, algo que demanda de fato uma intervenção, não é só tomar um medicamento, né? Às vezes tem que tomar mesmo algo que demanda uma injeção, né? Algo que perfura de alguma forma. Então, esse Ás de espadas ele pode significar algum procedimento que você faça, né? Que resolva uma questão assim, mas que é algo que vem de fora, que interfere, mas que resolve mais rápido, né? Então, de repente, não é nada assim para você ficar pensando, uma cirurgia, algo assim. Às vezes é algo que dá para fazer sem algo grandioso, né? Uma coisa mais pontual, mas pode resolver assim. Então, tudo que tem a ver com agulha, essa carta traz muito, né? O que a gente pode ver com relação também à família agora? Hum. Com relação à família, você pode até ter tirado um pouco, ou alguém fez isso, né, com relação a você. De repente ali você tem um relacionamento com algum familiar específico, né? Para alguns pode simbolizar mesmo, setembro vai ser um mês que podem ter algumas tempestades num copo d'água, ou eu posso me sentir assim com relação à família um pouco ressabiado, desgastado, né? Toda vez que eu encontro tal pessoa, eu fico meio esquisito, meio esquisita.
mas está dizendo que um tempo muito longo pode ter passado com relação a algo que você viveu com alguém no âmbito familiar. Essa energia aqui, ela representa também uma ideia de descanso ou uma ideia de fim, de algo que finalizou lá atrás, né? Mas é como se estivesse num momento de acordar. Então pode vir uma questão assim, meio em setembro, do tipo, será que eu volto num assunto que lá atrás, que ficou meio silenciado, mas acho que é importante conversar, resolver, tá? Então pode ter algo que foi silenciado, porque precisava, sabe quando duas pessoas só brigam, assim, já sai do sentido da coisa, tá só na briga mesmo? Então, às vezes tem que ter um descanso, né? Porque não vai pra frente, não adianta. E aí, de repente, algo que ficou lá atrás, ficou cortado, separado, e agora tem uma oportunidade de acordar, tá? Então, é isso com relação à família. E aí é lógico, né? A gente não tem assim uma obrigação. Você pode analisar muito prós e contras de trazer de volta, por exemplo, de renovar uma conexão familiar de uma forma mais profunda, tá? Mas também eu sempre falo com consciência, né? Não pra gente remoer passado, mas pra gente não esquecer também a personalidade das pessoas, né? E aquilo que de repente nem sempre é tão produtivo pra gente. Mas para alguns pode ter uma revisão aqui e que pode ser bem positiva com alguém, algum familiar. Com relação às amizades, a gente também tirou duas cartas. Então, isso aqui é bem legal, hein, com relação às amizades. Perfeito. Bom, primeiro, eu sinto que, olha, eventualmente, isso também escuto, assim, nos meus atendimentos, né? E também vejo na minha vida, claro, né? Mas, às vezes a gente tem uma super ilusão mesmo. Essa carta chama Além da Ilusão. Às vezes a gente pensa assim, essa pessoa nunca vai me ferir, né? Não tem assim, a gente nasce meio que, não todo mundo em todo nível, né, da mesma forma, mas às vezes a gente nasce assim com um certo grau de ingenuidade, acreditando em algumas coisas. Não, isso nunca vai acontecer. A gente não pode pensar que nunca vai acontecer, porque é um pouco ilusão, né? Então tem algo que de repente não havia muita consciência sobre uma pessoa, uma amizade aqui, mas eu sinto você surpreso ou surpresa com relação a uma pessoa, tá? Um amigo, uma amiga, e em algum nível, assim, são coisas boas, tá? Ah, é alguém que tá surpreso com você. Hum, então assim, o que pode rolar também é alguém de fora, uma coisa que ficou assim, algo que não foi dito. Gente, isso aqui inclusive, né? Porque também vejo uma coisa assim, as pessoas, a gente se dá muita autoimportância, né? Então quando alguém, assim, a pessoa fez isso pra me provocar, pra isso, pra aquilo. Às vezes sim, mas muitas vezes não foi, né? Muitas vezes é um problema da pessoa com a pessoa. E a gente se coloca muito ali como protagonista em situações que a gente não precisa fazer isso. É alguém aqui que vai ver você, e mesmo que você fale assim, Thaís, mas a minha vida tá caótica, quem gostaria de ter a minha vida agora? É alguém que vai olhar pra você e vai falar, nossa, a pessoa tá vivendo a vida que eu sonhei pra mim, tá? Alguém vai olhar pra você em setembro, uma pessoa que já foi seu amigo ou sua amiga, e vai falar assim, nossa, eu gostaria de viver a vida que essa pessoa está vivendo. E isso pode ser desde um viés deturpado, né? Do tipo, a pessoa só vê uma parte sua. Às vezes vê algo, vê você de longe, vê você através de uma rede social.
né? Ou tem um encontro mesmo, encontro de amizades antigas, não encontrar que o pessoal do colégio, o pessoal da faculdade, o pessoal de não sei quando. Pode ter um encontro, assim, de pessoas antigas, mas eu vejo alguém olhando para sua vida quase como se fosse a vida que a pessoa, em algum nível, desejasse ter, tá? Então, é, não numa inveja, mas numa, nossa, que demais, né? Que interessante, e eu aqui. Tá, pode ter tido até uma inversão de papéis, do tipo, é uma pessoa que todo mundo acreditava que a pessoa fosse viver o que você está vivendo hoje, tá? E a pessoa não viveu exatamente. Mas eu não sinto maldade aqui. Pode ser simplesmente alguém que que realmente a vida surpreendeu muito, tá? A vida surpreendeu muito. E é sobre o amor, né? Sobre o amor a gente tem a energia da força. Só que eu sempre trago alguns cenários do tipo para quem tem alguém, para quem não tem, não tá com ninguém, porque são muitas pessoas vendo o vídeo. Então, assim, essa carta, ela pode representar sim uma relação que vai se selando, que com muito trabalho ela vai, ela vai ganhando forma, tá? Então, com muito trabalho, essa relação, ela vai ficando bonita. Ah, mas eu não tenho ninguém, estou feliz assim, tudo bem, tá? Então, o campo amoroso, você está emanando uma força, certo? Você, mesmo que você não tenha você não esteja vivendo com no mesmo ambiente ali familiar que ninguém, tá? Porque aqui é o leão, né? É a energia da família. Então, se você não está com ninguém, você emana, tá? A energia de que seria alguém para ter uma família em conjunto, para construir em conjunto. É uma carta de atração, de qualquer forma. Né? Então, se você não tem ninguém e quer alguém, você está com um bom potencial de entrar num relacionamento, tá? Ou de conhecer alguém que pode virar realmente um relacionamento. Se você não tem ninguém e não quer, não tem também, né? Você não quer continuar assim, mas solitária, ótimo, é simplesmente uma força que você está emanando, um respeito que você está emanando para os outros. E se você está com alguém, é um momento de muita proteção, tá? Da pessoa desejar te proteger muito e vice-versa. Então, acho que vai ser um setembro bastante interessante. Um grande beijo para vocês. Se você escolheu a perita, vamos ver como que vai ser setembro. Primeiro, em linhas gerais, o que a gente pode esperar? Podemos esperar muito poder, muito poder. Olha que louco, gente! Perita e esse sol aqui no centro dessa palma. Incrível, né? Bom, a perita, ela é uma pedra que é bastante vinculada à energia do dinheiro, né? Do que a gente pode usar como moeda de troca, né? Para conseguir ter o que a gente precisa para viver. Então, é aqui bastante usada para atração de prosperidade, né? Para que a gente se veja em posições que trazem essa energia. E olha, eu realmente sinto que vai ser um mês de muita sorte para vocês. Falar sorte em espiritualidade é complicado, né? Então, para gente que acredita que não é exatamente sorte, algumas coisas são testes dessa existência, né? Do tipo, tá bom, eu vou te dar um grande poder ou uma grande responsabilidade, vamos ver quanto que vocês conseguem dar conta deste poder e dessa responsabilidade. Mas essa carta, ela tá muito potente para mim. Eu tô sentindo energia extremamente forte mesmo. Aqui é desde você ter acesso ao pomo de ouro, sabe? Me veio até agora
Aquela energia de você vai ali atrás do pomo de ouro ali, agora eu esqueci o nome desse pomo de ouro, não sei se é pomo de ouro mesmo, mas do Harry Potter ali no jogo de quadribol, sabe? Você tem que caçar, mas você também tem um pouquinho mais algumas vezes tem um pouquinho mais de sorte, e aí você pega essa oportunidade. Mas, e pra mim, estando essa mão aqui, é quase como se fosse mesmo algo que você foi destinado a, tá? Algo que está no seu caminho. Então, tem algo importante que você vai viver, vai receber. De alguma forma, o dedo de Mercúrio ele tá forte para mim, ele tem aqui uma bolinha que me parece também um pequeno sol. Então, esse é o momento que, através daquilo que você comunicar, falar, você pode atingir uma posição grandiosa de liderança, de respeito, né, de autoridade mesmo. Então, setembro para você vai ser um mês bem importante mesmo. E aproveitem essa autoridade dentro de cada existência, né? Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, então é claro que para cada um isso aqui entra com mais força ou menos força, mas é uma carta muito potente. Eu sinto que setembro realmente vai ser um mês que vai marcar você e vai deixar assim uma forte lembrança. Também vem essa ideia de uma pirâmide aqui atrás, então você pode ter um contato maior com regiões, né, países que têm pirâmides, né? E buscar mais informações a respeito dessas regiões, desses países. E agora pensando em estudos, o que você pode esperar? Nossa, que lindo, hein? A Imperatriz. Olha, esse grupo ele também tá me trazendo a ideia de setores, lugares que são muito exclusivos mesmo, tá? E aí é claro que a gente tem que falar de uma organização que, assim, nem, não, não são muitas pessoas que vêm. Então, o que pode representar? Tanto você fazendo parte de ordens que são fechadas, grupos que são fechados, tá? Então, você tomando conhecimento ou recebendo um convite para algumas coisas, situações que são mais particulares mesmo, tá? Do tipo, fui convidada para fazer parte de um grupo aqui que tem um encontro na casa de um dos membros, e essa casa tem objetos que são extremamente exóticos, extremamente valiosos, num sentido histórico, num sentido cultural e num sentido material também. Aqui são coisas grandiosas. Pode representar você também começando a aprender algumas coisas para fazer uma grande expedição, para fazer uma grande viagem, né, e que tenha um cunho mais educativo mesmo, porque aqui eu vejo como existe é como se o caminho do conhecimento, ele fosse te trazer muito poder durante esse mês, tá? E até mais para frente, obviamente, algo que acaba indo, algo que acaba durando no tempo. E você também pode acabar estudando alguma coisa em conjunto com alguém, do tipo, você se matricula num curso ou faz uma formação junto com alguém, né? Ou uma pessoa parceira, tal, ou num ambiente que um ambiente que seja bem rodeado de mulheres, de figuras femininas. Tá? Você pode fazer uma formação, algum curso, mas que envolve uma colaboração, né, de outras pessoas também. E pensando em carreira, em linhas gerais, a gente tem a energia da morte, então é claro que pode representar sim uma mudança radical em termos de carreira, tá? Então, que seja, lembra, em linhas gerais você vai estar com uma energia de liderança, então não fique
preocupado ou preocupada com essa mudança radical, né? Mas podem existir cortes importantes, significativos. Então, vamos supor que você trabalhe com alguém e ao seu redor algumas pessoas ali sejam mandadas embora, né? Então, existem algumas transformações radicais que vão acontecer e você pode sentir assim, num primeiro momento, nossa, senti que o meu chão estava sendo tirado, tá? Mas na verdade, olha só, você é o sol em setembro, tá? Então, as coisas, as pessoas vão girar ao seu redor e não exatamente você vai ficar dependente de fatores externos em termos de carreira, mas podem ter algumas transformações mais profundas ou radicais, né? Uma outra coisa que me vem fortíssima nessa carta é a ideia de que você precisa cortar o mal pela raiz. Isso significa, se você está numa posição que você está sendo subjugado, subjugada, está vivendo algum tipo de violência, você vai ter que tomar medidas, né, mais sérias, né, comprovar coisas, lutar pela sua saúde em termos de carreira. Agora, se você, tá bom, eu não estou respondendo para ninguém, eu sou o chefe, então talvez você tenha que verificar a raiz do problema. Eu trabalho com pessoas que são infelizes. Qual que é a raiz do problema? Dentro desse ambiente, vai ter que pensar a respeito. É algo sobre tirar lá na raiz, quase que uma imagem que vem na minha cabeça, sabe, fazer um canal no dente? É isso. Tem que mexer lá na raiz para encontrar um problema aqui. No campo da carreira, tá? Mas não é uma carta que verdadeiramente vai te deixar sem chão, porque você tá com muito poder pessoal, de qualquer forma. Mas podem ter questões delicadas para você lidar durante o mês de setembro. E se você já identificou um problema, eu lembro que teve uma pessoa que me falou, né? O presidente da empresa teve a oportunidade de demitir uma pessoa ali que fazia coisa errada, né? Parece. Não demitiu. Aí a pessoa se manteve lá na empresa e conseguiu armar uma confusão que o presidente foi demitido. Olha só. Então, esse mês ele está dizendo assim, se você está percebendo que alguma coisa está se colocando, né, existe uma raiz aqui venenosa crescendo, tenta verificar o que pode ser feito para que o mal seja arrancado pela raiz. O que a gente pode esperar também em termos de dinheiro? Dinheiro. A gente tem um 8 de copas. Pode representar simplesmente você não ligando muito. É complicado falar não ligar para dinheiro, né? Principalmente, enfim, pensando, né, que a maioria das pessoas não vive ali uma vida básica boa. Mas eu diria que assim, pode não ser o seu primeiro pensamento, tá, do dia, a sua primeira necessidade. Então, a parte financeira, você pode lidar com ela como um resultado consequente e não como primeira missão, né? E aí eu não vou entrar em julgamento de jeito nenhum, mas existem pessoas que são mais orientadas, não, eu quero dinheiro. E existem pessoas que, não, eu quero, na verdade, que as pessoas fiquem saudáveis, tá? Isso é louco, porque lá no Aristóteles, eu vou falar de Aristóteles, gente, porque eu tô estudando esse homem, então eu vou falar dele. Mas lá no Aristóteles ele já fala, né? Ele fala assim, ó, algumas carreiras, se eu não me engano foi no Ética Nicômaco, que ele diz assim, algumas carreiras, né? E lá já tinha esse mal, entre aspas, né? Vai lá, o médico ele estuda com o objetivo de atingir a saúde, né, do seu paciente. Mas que ele já via que algumas profissões ali
estavam deturpando suas finalidades e se preocupando apenas com o dinheiro. E isso não é assim, você vai ver, tanto por cultura, né? O tempo todo a gente tem uma cultura muito ostentação, mas tanto por insuficiência, né? Uma distribuição desigual de renda, enfim. E agora tem também a coisa que é o caráter, independente do que se diz, de onde se está, o caráter, que é uma coisa individual, que não está vinculada a qualquer grupo social, né? Agora, existem estruturas, tudo bem, mas existe também o caráter, que é um outro fator. E o que pode significar simplesmente que em setembro a obtenção do dinheiro não seja uma finalidade para você, porque existem outras coisas que estarão em prioridade mesmo, tá? E no seu pensamento. Então, às vezes é assim. Agora, o 8 de copas, ele pode dizer, olha, se você se viu, por exemplo, numa situação de alguém roubou você, alguém fez uma coisa errada, te extorquiu, né? Não vai deixar de lado, porque o 8 de copas pode representar às vezes assim, eu tô mais preocupada com outras coisas, eu não vou ter tempo, não vou querer lutar por aquilo que é meu em setembro, mas é uma carta assim que pode representar sim um gasto excessivo ou uma perda, às vezes você não tá nem percebendo. Verifica aí, sabe, às vezes a gente faz coisas que de repente assim, eu não queria mais pagar isso aqui, esqueci de cancelar e tá lá cobrando no cartão, cobrando. Então, o 8 de copas nesse mês, ele tá falando para você ter atenção com algumas coisas que podem estar sendo perdidas que você não tá nem reparando. Então, vale a pena olhar, né? Dar um pouco de atenção, um pouco mais de atenção para essa parte. Com relação à saúde, o que a gente pode esperar? Um 7 de espadas. Bom, um 7 de espadas, aí podem ser muitas coisas, né? Tanto você de repente, eu sei que eu tenho uma coisa aqui que eu preciso resolver, mas não vou, né? Às vezes eu faço isso. Eu penso assim, não tô com tempo agora de ver isso aqui. Depois eu vou. Então isso aqui pode ser um auto-engano, né? Às vezes assim, não, tá tudo bem, não vou ver. E pode ser desde preciso fazer uma terapia até preciso olhar uma coisa que eu tenho há 1000 anos atrás e não acompanhei se está crescendo, se não tá, né? Tá? Então, às vezes um nódulo ou do tipo assim, aqui pode ser um pouco de auto-engano, sabe? Do tipo, não, eu tenho diabetes, mas eu não tô comendo doce não. Aí, do nada, a gente dá uma saltada em algumas coisas e fala, não, mas hoje eu não comi nada. Sabe uma negação assim, sem querer que você faz, né? Um mecanismo de negação sobre algum ponto. Então, se tem algum aspecto, pode até ser mesmo psicológico, um 7 de espadas, ele fala de manipulação, né? Então, pode ser literal, esse mês você vai ter que fazer alguma coisa em farmácia de manipulação, vai ter uma receita, assim, coisas que devem ser feitas para você, especialmente, para o seu caso, sob medida, tá? Mas, se você faz uma terapia ou você se abre para alguém, tem algo que você pode precisar mesmo colocar para fora, né? Lógico, para o profissional ou para a pessoa certa, né? Que vai te deixar um pouco mais aliviado, mais aliviada. Mas existe algum nível de não, eu não vou. Ou então você, às vezes, está com alguma questão, precisa passar por alguma orientação, mas você tem vergonha, tem medo. Não, tenta, né, verifica o profissional certo, ideal para você, que você tem vontade de se consultar, para que você. Mas não deixe de se consultar, etc., por vergonha ou alguma coisa assim, tá? Porque tem um certo nível aqui isso não é nada, deixa quieto, tá? E aí, às vezes, você acaba se privando de uma resolução muito boa que te ajudaria muito aí na sua vida. E com relação à saúde, o que a gente pode. Desculpa, família, saúde de novo.
Bom, a família aqui é uma carta muito bonita, né? A Ahimsa é a paz. A gente tem 2 leões aqui, o que pode até, assim, às vezes a gente tem pessoas que têm personalidades, em essência, uma personalidade muito parecida. Personalidade não é visão de mundo, não é ponto de vista. Personalidade é assim, eu tenho uma personalidade que é extremamente protetora do meu território, voltada para os meus familiares, então quero proteger os meus familiares e pronto. E aí 2 pessoas que são assim, mas que quando em conjunto entram em conflito justamente pela personalidade ser parecida e não complementar, né? Mas eu vejo uma trégua, uma paz, uma coisa muito bonita em função de um terceiro elemento. Então, às vezes você vai presenciar aí 2 pessoas que são como família para você, ou familiares mesmo, né? Porque já teve gente que viu meu canal e falou: mas eu não tenho ninguém da família, tá? Então, pode simplesmente ser as pessoas que você vai conhecendo ao longo da vida, que são mais que amigas, que já estão quase num nível mesmo familiar, mesmo que não tenham uma ligação de sangue. Mas você pode presenciar 2 pessoas que são como família para você, trabalhando em conjunto em função de um terceiro elemento, tá? Então, porque a gente vai ter esse objetivo em comum, então a nossa personalidade é igual, mas as nossas diferenças de opinião, de visão de mundo, vão entrar numa trégua em função de um objetivo comum e muito maior do que o nosso ego. Então, uma carta muito bonita, né, para a família. E agora, com relação às amizades mesmo, o que a gente pode esperar? Então, a gente tem a roda da fortuna. Esse campo de amizade pode te trazer grandes mudanças mesmo, né? Nesse tarô chama mudança. Então, no sentido de que, às vezes, através de algum amigo, você vai para um evento, faz alguma coisa, se mexe e muda toda a sua vida, né? Quantas pessoas, quantos amigos, amigas, às vezes não aparecem na nossa vida e a gente leva a pessoa até um lugar, né? Eu tenho uma amiga assim, que ela tinha uma amiga lá onde ela nasceu, lá no Rio Grande do Sul, e aí a pessoa veio pra cá, veio pra São Paulo aqui com ela, com essa amiga, pra estudar teatro. Aí essa minha amiga continuou estudando, fez faculdade, né, de artes cênicas e tudo mais, e a outra pessoa seguiu um outro rumo. Então olha só como parece que essa amizade ela teve um propósito, né, de não só da amizade em si, mas de algo que tem até um impacto na carreira. Então, de alguma forma também você pode conversar com uma pessoa amiga aí, um amigo, uma amiga, que acaba te tendo um impacto até na carreira, assim, durante o mês de setembro. É uma carta bastante kármica, né? Para mim é a própria roda do karma, tá? Então, como se fosse o Sansara, tem alguma coisa que meio que já tá também dito assim, tá? Você não pode pensar assim, eu fui com essa amiga num evento e acabei fazendo grandes contratos, ou acabei conhecendo muita gente importante pra mim. Meio que é quase como o destino mesmo, né? Como algo que tava ali engendrado pra acontecer. E com relação ao amor, que a gente pode esperar, o amor, a gente tem o mundo. Uma coisa que pode acontecer é que, para quem está com alguém, conhecendo, etc., você pode acabar fazendo uma pequena viagem com a pessoa, né? Conhecendo um pequeno paraíso, que seja, mesmo que seja uma super pequena microviagem, o ambiente quase que um paraíso ali na Terra, traz paz, né? Um pouco de natureza. É, então pode ter um tema de viagem muito grande para você e alguém que você esteja junto. Para quem não tá com ninguém, pode ser justamente um fechamento de ciclo. Olha, fechou o ciclo de você não estar com ninguém. Setembro vai ser o último mês, um mês que vai te preparar muito para que você escolha se você deseja uma relação ou não. Tá? Então, um mês que vai te preparar bastante.
E se você, eu quero muito conhecer alguém, você pode acabar conhecendo alguém através de uma viagem mesmo, né? Através de uma conexão que ela é ou entre estados, cidades ou entre países também. Pode rolar mesmo um nível estrangeiro bem grande, porque aqui é a carta do mundo, então pode rolar sim um contato até com pessoas de outros países, né, que falam outras línguas mesmo, pessoas que trazem na própria cultura uma outra língua. Às vezes a pessoa ela é da sua cidade, mas ela tem um fator estrangeiro muito forte. Então é isso, é uma carta bem positiva que finaliza ciclos que precisavam finalizar e com certeza abre novos caminhos nesse sentido amoroso. Tá? Então, gente, um ótimo setembro bem potente para vocês. Se você escolheu o grupo 3, vamos ver como que vai ser o seu setembro. Primeiro, em linhas gerais. Então, a gente tem aqui a neblina, tá? Algumas situações um pouquinho mais, de fato, embaçadas, nebulosas. A gente já sabe que, em linhas gerais, o setembro para você é um mês de transição, tá? Então, é importante que você deixe as situações mais importantes, assim, decisivas mesmo, para um outro momento, de repente. Claro, se você tem coisas, não tem como fugir, eu preciso decidir sobre um assunto já, né? Claro, daí cada um adapta a seu próprio momento, a realidade. Agora, se não, realmente é um momento, vai ser um mês que de repente, vamos supor que você esteja enxergando as coisas com um olhar negativo. Às vezes você vai passar setembro e vai falar assim, nossa, não, na verdade foi tudo muito bom, né? Ou então você está acreditando demais ali na ingenuidade, inocência de tudo, e depois você vê que não, que nem não necessariamente tudo foi muito ingênuo, foi muito, né, assim, enfim, tá? Que às vezes uma situação ela tinha uma complexidade maior do que o que você estava vendo. Então, setembro vai falar para você o que você puder só relaxar mesmo, descansar a mente, vai ser melhor. Agora, essa é uma carta que ela me traz também uma sensação de paz, por mais que seja uma neblina, tem um pouquinho de paz porque me lembra, assim, aqueles dias que são um pouquinho mais cinzentos e tem até uma garoa, uma certa chuvinha, só que aqueles momentos em que a gente vive essa situação de uma perspectiva de conforto. Então, do tipo, bem na hora que eu vou dormir, pegar no sono, cai uma chuva, né? Enfim, ou eu até acompanho os dias mais nebulosos, mas isso me traz lembranças boas, né? Um cheiro de café, um cheiro de chá, coisas que eu gosto. Então, a ideia de curtir as coisas realmente cada coisa no seu momento, né? Um passo de cada vez, lembrando que no fim do dia também o que a gente precisa abraçar é o nosso compromisso com o melhor, né? Então, a nossa atitude, conforme a gente toma essas escolhas, assim, as melhores escolhas e escolhe agir da melhor maneira, a gente com certeza trabalha para o futuro, para os melhores resultados. Então, no fim do dia, isso aqui fala muito sobre o seu compromisso com apreciar um dia de cada vez. É bem isso daqui, né, em setembro. E até na perspectiva estética, também vejo uma coisa bem agradável. Então, você pode se permitir, assim, até coisas que você de repente, eu queria muito isso aqui na infância e eu não tive. Agora você vai ter a oportunidade de repente ter alguma coisa que você já quis muito, né? E coisas que você até pode utilizar. Então, aquelas coisas que não tem um valor só em um determinado momento, né? Aquelas coisas que têm que podem ser usadas ou vividas em outras instâncias, né? Que não fica tão fora de contexto. Então, tem algo assim, um pouco mais
que você vai conseguir trazer de um desejo antigo que você tinha e que você vai conseguir realizar, que pode ser até, sabe, uma coleção, por exemplo. Eu gostava muito de lápis de cor, mas eu não tive, assim, um estojo completo com várias opções de cor ali, de várias cores, né? E de repente você compra uma coisa especial, assim, pra você. Um gosto seu antigo que você vai ter acesso em setembro. Agora, com relação às coisas que você estuda, estudos, o que a gente pode ver? Bom, aqui tem um valete de espadas invertido. Eu realmente diria para você dar uma revisada naquilo que você pode estudar no mês de setembro, porque você pode ter acesso a coisas que não tenham algumas fontes tão alinhadas com o que você precisa aprender. Tá, então isso aqui pode desde, eu gosto de pensar de um jeito e eu estou estudando com pessoas que são completamente opostas a mim. Ou, eu escutei uma coisa, em vez de eu acreditar 100%, deixa eu pesquisar um pouco as fontes. Então, no campo de estudos, setembro, tem muito a ver com a nébula, é verdade. Setembro pode trazer um pouco assim, deixa algumas coisas em aberto, tá? Não abraça logo de cara uma opinião do tipo, não vou abraçar, não vou concordar 100% com essa pessoa específica. Eu vou deixar em aberto. Eu vou me permitir desconfiar, no bom sentido, tá? Então, do tipo assim, no campo de algo que você for estudar, ou que você desejar estudar, e isso é uma coisa importante, a flexibilidade, porque às vezes, porque essa pessoa aqui é uma pessoa muito renomada, a única pessoa que estuda isso aqui há não sei quantos mil anos, mas às vezes não querendo tirar, né, o peso de uma pesquisa de 20 anos aqui. Mas às vezes a pessoa tá na hora de se atualizar, né? E de repente tem coisas que a pessoa realmente é uma referência, mas tem coisas que ela pode também se atualizar. Então tem alguma coisa sobre esse campo daquilo que você vai estudar esse mês que você pode, não é para você se revoltar, mas um valete de espadas é assim, deixa eu me questionar, deixa eu questionar se eu realmente tenho razão, se aquela pessoa ali realmente tem razão, deixa eu deixar as minhas ideias, pesquisar mais sobre aquilo que estão me dizendo e sobre aquilo que eu penso. Então, no campo de estudos, vem algo realmente, um certo incentivo para que haja um questionamento, né? E, bom, isso também pode significar agora literalmente que pode não ser o melhor momento para se matricular em algo, tá? Ou, eu vou me matricular, daí a matrícula dá problema, eu tenho que refazer, enfim, pode só simbolizar algumas dificuldades ou um mal entendido sobre algo que você queira estudar. Agora, num sentido de carreira mesmo, o que a gente pode esperar? Bom, então, na carreira, a gente tem a energia do Exu, que assim, é bem um saber fazer no campo profissional, tá? Então, isso aqui pode indicar que você pode ter algumas pessoas trabalhando para você, e aqui nem depende exatamente de uma posição específica. Às vezes, eu já vi isso acontecer, a pessoa tem lá uma chefe, um chefe, mas parece que a pessoa coordena mais, tem mais meio que controle do que a pessoa que realmente recebeu a chave na mão, né? Recebeu o poder. Então é um mês que pode te trazer, em termos de carreira, a possibilidade de estar no controle, tá? Ou de repente, assim, eu tenho a faca e o queijo na mão. Tá? Então, em termos de carreira, você pode, inclusive, se libertar de algumas coisas, porque tem um pouco de autoconfiança aqui. Então, você pode até se libertar, de repente, de amarras passadas que você tinha, tá? Então, é lógico,
Existe um campo aqui de pensamento que está um pouco nebuloso, mas você vai aos poucos se descobrindo, né, se compreendendo. E no campo da carreira ele pode ativar muito essas suas dúvidas de pensamento, porque vão te colocar, né? De repente você sempre se viu como uma pessoa que é mais, eu achava que achava que eu era uma pessoa carismática, achava que eu era uma pessoa super assim que passa uma imagem boazinha. Na verdade, você passa uma imagem de controle e você tem mais seriedade do que carisma. E tudo bem, sabe? O que você precisa é abraçar essa posição, esse poder. Então é interessante que setembro vai trazer um pouco até essa questão de compreender quem você é para você e quem você é para os outros. Tem um choque disso aqui um pouco. E é normal, a nossa imagem ela representa muitas coisas, nem sempre a gente tem noção, nem sempre a gente tem consciência de quem a gente é no mundo. Né? Às vezes eu sou isso aqui, eu represento isso. Mas para dentro eu não sou isso, eu represento, né? Mas eu não me vejo assim. Então é importante que a gente veja, que a gente se entenda quem a gente é para dentro e a gente entenda também o impacto da nossa imagem e das nossas ações para fora, porque muitas vezes a gente não entende, né? E tem coisa que as pessoas enxergam na gente que a gente não faz ideia. Então vai ser uma boa articulação também entre como você se vê, como as outras pessoas te veem e quem você é nisso tudo, nesse balanço, nessa troca de identidade, uma identidade para dentro, uma identidade para fora, quem que você pode ser nisso tudo? Com relação a dinheiro mesmo, o que que a gente pode esperar? Aqui a gente tem um 3 de copas invertido. Bom, o 3 de copas ele pode indicar assim que às vezes o conforto mesmo ele pode vir de fontes externas. Tá? Então, não necessariamente aqui é fruto do meu trabalho, do meu dinheiro. Pode vir né, às vezes assim, você vai viver experiências, mas muito através de algumas outras pessoas, né? Alguém, deixa eu te pagar isso. Aí você vê, descobre que tem assim um dinheiro para receber que você não estava esperando. Tá? Então tem alguma coisa aqui de fontes externas que vão contribuir com você no mês de setembro, né? É também, ao mesmo tempo que eu continuo vendo uma beleza estética, né? E até uma imagem que num certo nível é doce, tá? Para outras pessoas você vai, especialmente na ideia de construção de carreira, imagem pública, você vai acabar passando uma imagem de pessoa que está no controle. Eu tenho o controle da minha vida. Essa imagem que você vai passar. Mas para você mesmo, para você mesma, talvez você esteja se vendo em setembro como uma pessoa mais doce do que o que você costuma ser. Então tem o que eu sinto assim, algo que se acalma, algo que fica um pouco mais calmo do que o normal na sua vida. E a parte financeira, bom, aqui existe também aquela ideia de, olha, pode não ser momento de gastar com celebrações, de gastar com festas, de gastar com. E pensa assim, gente, celebração. Olha que eu tenho poucos amigos. Tenho. A minha família é super pequena também até o momento, né? Então, assim, muito tempo que. Agora que tá vindo aí uma pessoa, tá chegando, né? Tem uma prima minha grávida, mas assim, olha, é uma família que muita gente já faleceu, né? Uma família até o momento pequena. Mas mesmo assim, se você, por exemplo, realmente é presente na vida, a gente sabe que a vida ela é composta por diversas conexões. E tem coisa que não tem como a gente passar, né? A menos que a gente não possa mesmo contribuir. Mas tem coisa que não tem como deixar passar, né? Eventos que são únicos. E só que aqui tem o 3 de copas, ele diz assim, olha, esse mês você só invista em celebrações que são únicas, que são para aquelas pessoas realmente muito especiais, né?
E aquelas coisas que não tem uma frequência muito grande. Então, o Três de Copas ele fala assim: não é o momento de gastar ou investir, né? Não é o momento de investir muito em grandes celebrações. Vai realmente, né, frequente aquele espaço que, de alguma forma, ele é mais especial para você. Tá? Porque pode ter um gasto assim vindo de coisas que às vezes são mais supérfluas mesmo. E como eu falei, a parte financeira é aquela história, pode entrar e já sair, tá? Ganhei e já gastei. E com relação à saúde, então, o que a gente espera aqui? Os 5 de paus. Então, você pode, para alguns pode ser assim, eu tô vendo a opinião de vários profissionais, de várias pessoas. Eu tenho uma questão e não consigo ver quem que tem razão. Um me fala isso, outro me fala aquilo outro, né? Então pode rolar assim, se você tiver alguma questão, né, física, você pode ficar um pouco na dúvida em quem você acredita, né? Isso aqui é importante. Aí um outro profissional fala, não, isso aqui resolve sozinho, não tem que fazer nada. Existem divergências, né, em opiniões aqui sobre algum aspecto da saúde. Às vezes é alguém falando, não, vai ver isso daí que você tem como resolver. E já outras pessoas, outra visão, falam, isso aí não é nada, é normal, vem a idade, faz isso, eu não sei. Tá, podem ter algumas questões aqui. Agora, um 5 de paus, ele pode te trazer justamente a parte da saúde, é alguma coisa que envolve um nervosismo. Então, tudo que no corpo de repente deixa a gente mais sem paciência, né? E também atritos. Então, atritos, claro, na parte da saúde, o ideal é não ter atritos, né? Então, pensa num sentido bem literal, o que pode ter atritos? Num sentido bem literal mesmo, da parte física. Então, tudo que esteja em choque, né? Agora, então, a calma, e é por isso que eu acho que você escolheu esse cristal aqui, essa pedra, tá? Porque é uma pedra que transmite muita calma, né? Olha isso. É linda demais, né? Um tom pastel, assim, bem calminho mesmo. E o lilás, ele acalma, ele traz sabedoria. Então, assim, tem algo que você não pode ficar, tem alguma coisa assim, não tenha problemas nos nervos, né? Acho que essa é a frase. Cuidar dos nervos. E com relação à família, o que a gente pode esperar? Lakshmi, então, mesmo aqui dentro da família, bem legal, você pode ter alguém dentro da sua família, ou uma pessoa que você vê como família, né? Como familiar, alguém que já saiu do âmbito de simplesmente amizade, né? Alguém que realmente é um membro da família. Lakshmi é alguém que pode te dar um super suporte, apoio, ou porque a pessoa se torna mais presente na sua vida, a sua prosperidade aumenta, né? E eu vejo de alguma forma um apoio aqui. Pensa que apoio não é só quando a gente recebe assim um dinheiro líquido, né? Só da pessoa, às vezes, não, eu disponibilizo a minha casa, né? Eu tenho algo assim, você pode usar a minha conta aqui dessa plataforma, né? Então, são diversas coisas que algumas conexões facilitam pra gente, né? Algumas conexões vão facilitando a nossa vida por conta dessas questões. Então, eu vejo que através da família, você vai ter uma boa prosperidade, isso vai bater em você, né? Vai chegar até você por conta de algo especial que vai acontecer com outra pessoa. Você também vai ter essa sensação de prosperidade. E a prosperidade ela é muito maior do que dinheiro líquido, né? Ela faz parte também, o dinheiro faz parte hoje na nossa sociedade, mas a prosperidade ela está muito vinculada à satisfação, tá? A ideia de, tá bom, eu bebi esse vinho
e ele me satisfez, eu não preciso me embriagar, entendeu? É mais ou menos isso, a energia realmente da prosperidade. Com relação, então, às amizades, bem legal também, tá? Então, através aqui de amizades, você também vai potencializar a sua existência, sua criação, é o criador. Então, olha que legal, isso aqui parece até que tá vivo, assim. Parece que tá realmente, sabe, que tá saindo uma luz de verdade dessa carta. Mas é isso, é como se eu vejo algumas nébulas porque você vai ter que testar ainda algumas coisas, um mês de teste, tá? Uma parte sua, as pessoas te enxergando como alguém que tem um controle. Algumas pessoas vão ter medo de você, não sei porque, esse mês, mas você se permitindo ser mais doce, né? Mais tranquilo, mais tranquila, lutando, até enxergando dentro de uma parte da saúde, o que eu posso fazer para trabalhar a minha paz interna, né? Ou literalmente meus nervos, ou que nada no meu corpo entre em atrito, né? Até mesmo atrito é quando duas coisas assim, né? Às vezes raspa uma coisa na outra, então é importante que seja trabalhado isso. Mas através das amizades você vai ter, com certeza, um campo muito aberto também para diversão, né? E aí lembra, aqui assim, não gaste de uma forma descabida, né, com diversões, mas as amizades realmente, as amizades que são mais profundas, etc., isso você pode se permitir, e ainda mais e usar de muita sinceridade, né? Ah, hoje eu não tô afim disso, não tô afim daquilo, e ter a maturidade nesse campo. Mas tem algo muito bonito que pode ser vivido através de uma amizade mesmo, tá? Até alguma coisa que seja, de repente você vai, assim, algumas pessoas, eu vou comer uma comida japonesa com um amigo meu, ou eu vou ver uma coisa muito antiga com uma amiga, né? Eu vou ter uma troca, assim, muito sincera, verdadeira, coisa que vai pra frente, que eleva. Tem uma coisa bacana, assim, via amizade, que pode ser muito boa mesmo, bastante reveladora, inclusive. E na parte amorosa, o que a gente pode ver? A gente tem a estrela, uma carta bem bonita. O que eu sinto é que, assim, no campo amoroso, você pode ter realmente, assim, uma pessoa. Ah, essa pessoa tem alguém pra mim. Eu não gosto de falar esse tipo de coisa porque eu não quero impor que a gente tem que ter alguém, né, pra ser feliz ou que o objetivo do ser humano é se casar. Não, existem diversas formas, né, de encontrar plenitude. Tem pessoas que vão viver vidas espirituais, religiosas, né? Enfim, mas a estrela pode indicar que se você pediu muito, eu pedi muito, para Deus, para as deusas, para os deuses, pedi muito, né, para minha espiritualidade, para os meus guias, que me que me mostrassem um sinal no campo amoroso, né, e que me apresentassem uma pessoa muito verdadeira, sincera, né, que encontrasse, que viesse até mim. Então tem algo que está a caminho. Se você pediu muito algo no amor, você vai ter uma notícia, né, pela qual você pediu muito, desejou. Agora pode também representar que você vai viver um amor com uma pessoa que também é muito amiga, tá? Então uma pessoa que pode ser assim, um grande amor e também um grande amigo, né? Um grande amor e também uma grande amiga. E para aquelas pessoas que não desejam, não, eu tô tranquilo, tô tranquila, simplesmente significa um sentido de propósito via amor, tá? Então, o meu amor está no meu próprio caminho de carreira. Hoje eu vejo que eu amo o caminho que eu quero trilhar para mim. Então, tem um sentido bastante de estar sendo bem guiado, bem guiada nesse campo amoroso. É muito legal, então deixem aí setembro passar, vão curtindo o mês de setembro, deixem ele passar para decisões mais importantes. Um grande beijo. Se você escolheu o grupo 4, o quartzo azul,
Vamos ver como que vai ser o mês de setembro. Uma coisa que já veio aqui antes, para alguns que estão vendo esse vídeo, se vocês têm uma questão na justiça, algum processo que estava um pouco travado, vocês podem receber um sim, tá? Muito em breve de alguma coisa que estava mais travada, que você estava esperando um resultado. Agora vamos ver de fato, em linhas gerais, o que você pode pensar. Então, para mim a gente tem até um símbolo de Júpiter aqui, mas para mim essa carta em linhas gerais me indica realmente um trabalho quase que de reciclagem, né? Então, algo que foi assim, como que você extraiu tanta coisa boa e beleza e como quanto você já trabalhou você mesmo, você mesma, e também já trabalhou para outras coisas. Por isso que me veio antes de eu não vejo as cartas, mas uma coisa que veio antes de eu começar a leitura mesmo foi a ideia de uma celebração, tá? De um sim que está chegando para você como resultado de muitas coisas que você já trabalhou mesmo, tá? Num sentido bem saturnino, assim, uma coisa bem vinculada a Saturno. A ideia de coisas que você já fez com resiliência, tá? Que você foi capaz de aguentar por muito tempo. Então, tem uma sabedoria aqui, porque a gente tem a simbologia do Júpiter, mas tem muito energia de Saturno. A beleza que vem de um trabalho com muita resiliência. E quando eu falo disso, não estou romantizando, não, aquela ideia da gente trabalhar sem descansar para não ter resultado algum, né? Muitas vezes não. Muitas vezes fica só ali no campo exploratório e não tem resultado, não. Aqui eu digo realmente de um trabalho que meio que os próprios astros eles vão dar para você um pouco mais de descanso, tá? Um pouco mais de leveza. Aí a gente pode pensar até na ideia de amizade, não, de idade. Pensa assim, quanta coisa. Claro, cada pessoa tem um pouco mais de energia que a outra, né? Vai depender de muita coisa. Mas pensa quanta coisa você não consegue dar conta na faixa dos seus 20 e poucos anos, né? Não sei que idade você tem aqui vendo o vídeo. Mas depois de um tempo, parece que o corpo não vai dando conta. É a própria ideia, né? Se a gente não tem a oportunidade de se cuidar, se preparar, algumas coisas a gente não dá conta mais. Mas eu tô falando de uma coisa bem energética mesmo. Porque quando a gente pensa em astrologia, o Saturno, na primeira parte da vida, até uns 30 anos, ele ainda cobra muito, né, da gente. Ele ainda traz muito peso. E depois, aí nos retornos dele e tudo mais, a cada retorno, ele vai tirando um pouco alguns pesos, né? Claro, não que não existam desafios, existem muitas coisas, mas um peso essencial ele vai tirando onde ele está, na casa que ele estiver. Então aqui eu sinto que, como fruto de um trabalho, de algo que você trabalhou bastante, tá? Algo que você pôs o seu trabalho, às vezes até um trabalho que envolveu de fato um desgaste físico, do tipo, dormiu pouco, né? Você dormiu pouco, trabalhou bastante e tudo mais. Então, o que eu sinto é que vem por aí, de alguma forma, um resultado disso aqui. Mesmo que não venha diretamente daquilo que você trabalhou, vai vir de outras formas, né? Com relação a estudos, o que você pode esperar? Bom, com relação aqui a estudos, definitivamente tem algo que você pode voltar para buscar. Aqui até pode ser um pouco assim, durante um tempo eu via essa pessoa, aquela outra pessoa estudando isso, fazendo aquilo, e nunca era minha vez, agora é minha vez, né? Então eu sinto que é algo que é seu, que você volta para buscar. Alguns podem buscar uma espécie de certificado aqui, então setembro vai ser um mês que você vai
conquistar certificados né, eu me empenhei, agora ficou pronto o meu diploma, meu certificado, eu vou buscar algo que é meu. E todas essas cartas até o momento me vem demais a energia de Saturno e me vem também uma energia de ambientes majoritariamente preenchidos por homens ou pessoas que têm o divino masculino bem forte, tá? Mas vem um ambiente assim um pouco mais austero. E mesmo que a gente fale, por exemplo, às vezes no ambiente espiritual, tem aquela pessoa, você pode ver, sempre tem os perfis ali, né? Os arquétipos. Tem aquelas pessoas que colocam mais ali um empenho, quase que parece um soldadinho, assim, né? Não para. Então, eu sinto um trabalho aqui bastante profundo. Também vejo em setembro um mergulho em pesquisas científicas, em coisas que são bastante intelectuais, tá? E como extrair beleza, criatividade de algo que é super racional e intelectual. Você vai fazer algo do tipo. Um exemplo de criatividade em cima de coisas super intelectuais são aquelas pessoas que fazem, às vezes, que são humoristas, mas pegam muito visões assim políticas ou que tem aquelas línguas afiadas, sabe? Então tem algo aqui, um humor científico também participando muito do seu mês de setembro. Com relação à carreira em si, o que a gente pode esperar? Bom, aqui eu realmente sinto a ideia. Gente, Mercúrio retrógrado deu as caras e eu tive que gravei um tempão com o microfone sem bateria. Mas, enfim, com relação à carreira, como a gente estava vindo aqui, tem alguma coisa que é do tipo lei do retorno, tá? Algo que está retornando. E uma ênfase que eu tinha dado é que, assim, se a gente. Normal, né? Todo mundo que tá aqui tem os seus karmas, tem as suas bênçãos também. Então, aqui podem ter algumas coisas que já são antigas, né? Dívidas antigas. Então, como a gente já abriu a leitura falando sobre coisas que são antigas que vão dar as caras nesse mês de setembro, muitas dessas questões podem passar mesmo pelo âmbito da carreira. Então, para alguns de vocês, realmente pode significar assim, uma empresa que falou que nunca ia me pagar e finalmente eu recebo, né? Ou lá atrás uma pessoa foi muito malvada comigo e agora tem um acerto de contas. Então, vem alguma coisa mais kármica para esse âmbito de carreira, o que nem sempre é tranquilo de passar, né? Então, o ideal é que a gente mantenha sempre a paz para que essas situações que a gente não consegue escapar muito, né? São situações que a gente não consegue escapar muito, para que essas situações não nos abalem num nível profundo, certo? Então, assim, usa a sabedoria de Saturno. O que eu tiver que fazer, faz, pronto, acabou. Eu sei que é louco, porque a gente aprende a cada dia nuances e nuances de sentimentos, né? Quantos sentimentos. Acho que nós, seres humanos, somos ricos em tipos de sentimentos, né? Sentimentos do tipo, somos às vezes ridicularizados, às vezes somos injustos. Então, o que o Saturno ensina aqui é assim, olha, coisas acontecem, né? Se a gente não teve a melhor sabedoria para lidar com uma questão num determinado momento, beleza, a gente vai aprender, né? Então tá, se eu tiver que aprender, eu vou aprender. Se eu fizer alguma coisa errada, tá bom, vou pagar, vou, né, resolver, aprender e continuar e melhorar. Então é bem aquela coisa assim, foco no que tem que fazer, certo? Então a carreira vai ser bem isso. O que tem que fazer? Nada de ficar assim, problematizando demais, conversando demais sobre coisas que nunca vão acontecer. Vai ser sobre. Na carreira aqui em setembro, vai ser um momento que algumas coisas terão que ser feitas, né? Chega de adiamento, por exemplo. E com relação a dinheiro. Desculpa, o dinheiro. Não, tá bom, eu vou respeitar, porque assim, esse vídeo, como eu falei, ele foi pausado, né? Eu vi que o microfone estava sem bateria.
Então vou respeitar a nova disposição de cartas que eu trouxe aqui, tá bom? Dinheiro. Essa carta, ela me fala de saques, coisas que realmente são dinheiro realmente líquido, tá? Um sacar. Pode ser desde você precisando sacar algum valor e guardar em outros lugares ou colocar em outros lugares, mas o dinheiro líquido ou dinheiro em espécie, coisas assim, vem muito forte na minha cabeça. Você pode precisar fazer um tipo de investimento que é sobre você e alguém, outra pessoa, tá? Um investimento em conjunto. Mas aqui do tipo, eu vou salvar, eu vou fazer uma reserva para essa viagem que eu gostaria de fazer com alguém que eu gosto, tá? Então tem um certo sentido do tipo, eu vejo um saque, né? Algo que está saindo, tá? Então assim, em termos de dinheiro, não é um desperdício. É algo que sai, mas não é vazio. Pelo contrário, é às vezes um investimento em algo que é do nível do amor mesmo, tá? Que tem a ver com algo do coração, tá? Então, um investimento no coração. De alguma forma, você talvez tenha que sacar, tá? E trabalhar de uma forma diferente com o dinheiro, mas eu não sinto que é um gasto. Pelo contrário, é um investimento e que vai ter um retorno bastante grande em termos de satisfação, tá? Você e outra pessoa. Claro, tá? Amor não é só um amor romântico, pode ser um amor familiar, às vezes alguém que depende da gente, mas vai ser assim uma satisfação em fazer algo aqui específico, né? Agora tem que. É isso. E outra coisa também, às vezes você unindo força com uma outra pessoa, você aumenta a sua potencialidade aqui financeira, tá? A ideia de unir algumas responsabilidades e também, claro, as diversões, né? Os dois lados da união aqui. E com relação, então, à saúde. A saúde. Ok, com relação à saúde, para alguns pode ser assim, olha, não deixe, especialmente questões. Vou listar algumas coisas que vem aqui nessa carta para mim: melancolia, cansaço, insônia e alguns vícios, leves vícios, tá? Então, é aquela história, não deixe, sabe, assim quando a pessoa às vezes bebo energético, Coca-Cola, aí fuma e faz não sei o que. Então, se tem algum vício aqui que você já nem tem mais, mas ele ameaça retornar, né? Vale a pena você não se deixar cair num padrão antigo de vício aqui. Ou mesmo uma coisa mais hipocondríaca, tá? Para que você não deixe em setembro trazer esse comportamento para você. E com certeza vale a pena cuidar bastante, né, dessa parte. E se você já foi até em algum médico e precisa retornar nele, não hesite, né? Faça isso em setembro, se programe para isso. E com relação, tá? Então é simplesmente algumas coisas que estão retornando, mas que elas não têm força para ficar no sentido negativo, mas você pode se ver tentado ou tentada a voltar para alguns comportamentos aqui em termos nesse sentido de coisas que já não te fazem tão bem. E família, então, o que a gente pode esperar da família? A família, super família mesmo, tá? Então, você pode até ter muitas coisas em família. Às vezes você vai ser em setembro visto ou vista como aquela pessoa que é mais excluída, que é mais excêntrica, mais calada, mais esquisita, que tá mais esquisita em setembro, tá? Às vezes a sua família vai falar assim: o que aconteceu com ele, com ela? Tá? Você pode ser considerado assim, não. E aí vem aquelas teorias milhares, né? Que a família sempre põe não, mas foi depois que a pessoa começou a andar com não sei quem que a pessoa ficou diferente. E às vezes a gente é que só estava esperando o ensejo para mostrar quem a gente era, né? Então tem algo assim de ser enxergado um pouco como
uma pessoa esquisita para a família, mas isso aqui é amor ainda, não é uma rejeição. Pode só. Sabe aquele filme Matilda? Eu não sei se eu já citei ele antes, mas é um filme que eu gosto muito. Matilda, né? Da menina lá que nasce numa família que não tem nada a ver com ela. E ela é meio que uma bruxinha lá. E depois ela encontra, né, a verdadeira mãe, assim, a mãe que meio que são unidas via emoção. Mas a própria família dela ali não tinha nada a ver com ela, mas também na despedida assim do filme não existe a hostilidade, enfim, não existe aquela falta de compreensão. Então é mais ou menos isso que eu sinto aqui. Você pode ter algumas coisas, algumas, como que se chama aqui? Compromissos, alguns compromissos mesmo, familiares, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas de alguma forma a sua família pode sentir você um pouco mais excêntrico, excêntrica durante esse mês. E com relação às amizades, bom, com relação à amizade, você pode acabar tendo uma pessoa exigindo um pouco mais a sua presença, querendo a sua presença, uma pessoa levemente estressada com você. E aí por quê? Porque de repente você falou assim, não, agora eu vou abraçar muito mais as coisas que eu gosto, né? Eu tenho algumas responsabilidades, outras coisas para fazer, mas a questão é que sem querer ou querendo, cada um aí sabe como foi a história, você pode ter provocado alguém, mesmo que sem querer, né? E é uma pessoa que se vê com muita importância. Então é alguém que, de alguma forma, você. Quando a gente não dá muita importância para uma pessoa que está acostumada a se sentir diferente. Ah, eu sou, né, não sei, super, sou neto de não sei quem, que não sei quem lá, não sei o que. Você falou, tá bom, para mim isso não significa nada. Tá, então, tem alguém aqui que às vezes estava muito acostumada a ser tratado de um jeito diferentão, assim, do tipo, isso, né? Beije os meus pés, ou faça sempre. Às vezes você já fez mais, já fez mais coisas para essa pessoa do que do que você está desejando fazer agora nesse momento. Então, no campo de amizade, pode rolar uma pessoa assim mais com um ego bastante sensível e que tá de alguma forma, assim, em algum nível, mesmo que pequenino, não precisa ser nada extremo, mas é uma pessoa que tá meio irritada, incomodada, tá? Então, alguma coisa tá pegando fogo aqui com relação a essa pessoa e de repente a pessoa falou assim, ah, eu acho que vou acionar fulano, vou acionar fulana. E aí você, não é do mesmo jeito, não funciona assim, né? Eu tô aqui nos meus projetos, nas minhas coisas, na minha reciclagem da minha vida aqui, e não tô mais nisso, nessa vibe, calma, né? Então, o que eu posso dizer sobre setembro é não traga para você, não traga para si um estresse que não é seu, né? E aqui eu já não sinto realmente que, de alguma forma, você tem que. Às vezes até você nem vai concordar muito com uma postura, uma opinião dessa pessoa, né? Então você não tem que fazer parte de uma plateia que fica seguindo, fica aplaudindo essa pessoa específica e a pessoa precisa se acalmar. No que a pessoa se acalma aí, você pode voltar a ter um contato mais forte com essa pessoa, etc. Mas tem algo que a pessoa precisa acalmar dentro dela, né? E com relação, tá, então, portanto, amizades, assim, existem possibilidades, iniciativas, tem como você fazer parte aqui, sair se você quiser, estar presente se você quiser, mas pode ter uma pessoa tentando encabeçar a sua vida para um jeito que você não combina mais, né? E aí vale a pena esperar as coisas se acalmarem, esfriarem. E com relação ao amor, o que a gente pode esperar? Então, com relação ao amor, a gente tem uma energia bastante excêntrica, extremamente profunda, levemente isolada, uma pessoa que pode apresentar um leve problema de saúde, tá? Mas é uma pessoa que de alguma forma é uma pessoa bem profunda. Então tá, então vamos lá, cenários, né? Se você tá com alguém, vai ser um mergulho, assim,
um turbilhão mesmo em profundezas que você nem imaginava que podia sentir com alguém, tá? Então vai ser uma coisa intensa. Se você não está com ninguém e deseja continuar, né, sem ninguém, isso aqui simplesmente significa uma comunhão com você mesmo, né? Até essa coisa de eu vou me cuidar, né, eu vou tratar com carinho a mim mesmo, é isso. Tem muito essa energia de um autocuidado, de principalmente enfrentar algumas questões mais emocionais antigas, né, de lidar com algumas tempestades. E se você já está com alguém, eu falei, né, vai ser um momento de chegar em mergulhos que você nem sequer imaginou que poderia sentir com alguém. Mas se você não tem ninguém e deseja conhecer, o perfil que vem aqui é um perfil que pode ser até mesmo assustador. Se você é uma pessoa que é mais tranquila, assim, eu gosto de gente na paz. Aqui você pode encontrar alguém assim, muita informação de verdade em pouco tempo, sabe? A pessoa aparece e tira uma série de máscaras ou já vem, já vem revolucionando um pouco, tá? Então, é a ideia de mergulhar com alguém. Então, se você gosta disso, excelente, né? O perfil que tá vindo para você é alguém que faz uma tempestade. Agora, se você não gosta, vai com calma, porque aqui, assim, abraçou e mergulhou no fundo do mar, tá? Então, essa é a energia no campo amoroso. Bom, gente, acho que agora foi, deu certo esse áudio. Um excelente mês e até mais.